na parte de domingo, modelos de conduta. Todos nós, em algum momento, encontramos pessoas que admiramos e queremos imitar. Para as crianças, é especialmente importante que elas tenham bons modelos nos primeiros anos de vida. Geralmente, esses modelos ideais são o pai e a mãe. À medida que crescem, as crianças encontrarão outros modelos, talvez conectados à carreira escolhida ou mesmo em biografias que leram. Elas também podem aprender com a experiência de personagens bíblicos que lidaram com desafios e compará-los com as suas próprias experiências de vida. Infelizmente, a mídia está repleta de maus exemplos. Maus exemplos. Somos bombardeados com conteúdos sensacionalistas, histórias que exploram os problemas obscenos e a vida caótica de celebridades. Os leitores da Epístola de Paulo em Filipos, embora obviamente não lidassem com a internet, enfrentaram desafios semelhantes em seu contexto. O fato é que o mundo em que Paulo vivia era um mundo muito corrupto, imoral, maligno, como o nosso mundo hoje. O mal sempre existiu em grande quantidade e continuará existindo até o fim. A questão é, como reagiremos a isso? Como vamos viver neste mundo e não ser do mundo? Meu querido irmão, o nosso foco é o céu. Abra a sua Bíblia agora em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versos 17 a 19. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Meu querido irmão, minha querida irmã, o que Paulo falou aqui, poucos podem falar, poucos ousam falar. Irmãos, sejam meus imitadores. Paulo tinha plena certeza de que ele vivia com a vida centralizada em Jesus. O foco da vida de Paulo era Jesus. E ele teve a ousadia de falar, irmãos, sejam meus imitadores. Queridos, Paulo é um herói, é um exemplo para ser imitado, assim como Jesus, assim como João Batista, assim como Daniel, assim como José, assim como Moisés, assim como Josué. Sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Observe a vida dos santos do Altíssimo. Deus tinha e Deus tem santos do Altíssimo que vivem neste mundo, mas não são do mundo. O padrão que temos desenvolvido na nossa mente é um padrão celestial, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Paulo está falando que naquele tempo existiam pessoas apóstatas, existiam lobos vestidos de ovelhas, mas eram lobos no rebanho, eram inimigos de Deus, mas estavam na igreja. Isso existia naquele tempo e hoje? Hoje muito mais. Verso 19, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. Graças a Deus pela reforma de saúde que Deus nos deu. A reforma de saúde filtra os que são de Deus, porque não fazem do ventre o seu Deus. Aqueles que praticam os princípios da reforma de saúde, eles não têm um prato preferido de comer isso ou comer aquilo. Eles comem aquilo que Deus deseja que comam. O prato preferido dos que vivem como filhos e filhas de Deus é fazer a vontade daquele que me enviou. Disse Jesus, minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Meu querido irmão, é não fazer do ventre o nosso Deus, é não fazer do apetite o nosso Deus. Nosso desejo é fazer a vontade do nosso Pai que está nos céus. Mas nos dias de Paulo e em nossos dias, existem aqueles que são inimigos de Deus, não estão sujeitos a Deus, e aqui o verso 19 diz: o destino deles é a perdição. Por quê? O Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas
terrenas. Meu querido irmão, os conselhos que Paulo está dando aqui são conselhos preciosos para mim, porque eu quero o céu, porque eu quero ser um imitador de Paulo. Não devemos perder de vista o amor de Paulo para com aqueles de quem ele discorda. Ele chora por eles. Observe também que ele não os chama de seus inimigos, mas chama os apóstatas da igreja daquele tempo de inimigos da cruz de Cristo. Paulo reconheceu que questões muito maiores estavam em jogo, entendendo que a cruz quebra barreiras e coloca todos no mesmo nível, como pecadores que precisam de um Salvador. Além disso, é preciso ressaltar como Paulo exorta aos filipenses a se concentrarem nos bons exemplos. Graças a Deus, existem bons exemplos. Paulo aconselha a observar cuidadosamente aqueles cujo modo de vida é muito parecido com o dele. Paulo diz que existiam pessoas que eram fiéis como ele era fiel. Curiosamente, Paulo usa uma linguagem semelhante ao alertar os romanos. Ele disse: notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam, afastem-se deles. Romanos 16, 17. Também na cidade de Roma, na igreja de Roma, existiam os lobos vestidos de ovelhas. E eles provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que nós aprendemos. Destes deveremos nos afastar, diz aqui. Os enganadores em Roma são descritos como aqueles que não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre. Queridos, embora Jesus seja o nosso único padrão perfeito, existem outros que em certas áreas poderiam ser bons modelos para você e para mim. Moisés, um homem manso, o mais manso homem que viveu na terra, Jó em sua paciência, Daniel em sua pureza, João Batista em sua vida desprovida de luxo, desprovida de vaidades. Também José na sua fidelidade a Deus, mesmo escravo permaneceu fiel a Deus. E de José nós aprendemos cometer qualquer pecado é pecar contra Deus. Ele disse: como cometeria eu tamanho pecado e pecaria contra o meu Deus? Meu querido irmão, viver no pecado é uma decisão que cada um faz. O pecado é um ato voluntário da alma. E assim como José decidiu não pecar, você também decide não pecar. Deus não permite que Satanás force você a pecar. Ninguém é forçado a pecar. O pecado é uma decisão da alma. Mas em Jesus Cristo nós decidimos não pecar. Em Jesus Cristo nós decidimos viver na santidade do nosso Deus, porque Deus é santo. Jesus é o modelo perfeito. Mas existe um modelo como Paulo, existe um modelo como José, como Daniel, que nós também podemos imitar. Que tipo de modelo você tem sido aos outros, meu querido irmão? O que é que as pessoas estão vendo na sua vida que possam imitar? Você poderia dizer para os seus familiares ou para os seus amigos: sejam meus imitadores? Queridos, que Deus dê para você e para mim essa ousadia cristã de imitar Jesus Cristo, de viver uma vida submissa a Jesus Cristo, de tal forma que as pessoas possam também nos imitar. Aleluia!